Nação Celeste, bora que bora a partir de agora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo notícia, para mais uma semana, graças a Deus, ficar por dentro de tudo que envolve o nosso maior de Minas. Tá aí, nação, essa é a capa de mais um conteúdo, bora que bora. Segundou após mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, rodada excelente, né? Empates de Flamengo e Palmeiras, vitória do Cruzeiro, derrota consequentemente do Botafogo. Seus concorrentes pelas primeiras vagas não tiveram uma rodada legal, né? Ao contrário da última, que tinha sido interessante para o Flamengo, essa rodada foi mais interessante para o Cruzeiro. Mas enfim, paralelo ao brasileiro, agora a gente já avisa a Copa do Brasil e tem outras notícias de bastidores, mercado da bola, enfim, pipocando, e a gente precisa te atualizar a partir de agora. Antes de mais nada, eu já peço, nação, de forma muito humilde, aquele likezão, tá? Se inscreva rumo aos 400 joinha, né? Como nos últimos vídeos vocês aí têm, né, nos ajudado aqui. Conto com a sua ajuda de novo. Se inscreva, comente, e não menos importante, compartilha também o nosso conteúdo, grupos do WhatsApp, Face, Telegram, manda pra geral. Bora lá, primeira notícia, nação, a respeito aí da atualização de ingressos vendidos para o próximo jogo em casa do Cruzeiro. Confronto contra o Santos já tem 30 mil confirmados. Então é mais uma partida que o Cruzeiro vai ter aí, o gigante da Pampulha abarrotado. Pode ter certeza, principalmente, né, se o Cruzeiro fizer bonito aí na próxima quarta-feira e conseguir uma classificação contra o CRB, que, se Deus quiser, vai rolar, né? A gente vai chegar ainda mais confiante para esse jogo. A gente está caminhando para a reta final aí do primeiro turno do Brasileirão e temos um objetivo pequeno, né? Pensando em toda a temporada, é um pequeno objetivo que é, de repente, ele terminar como líder desse primeiro turno, já virando, né, a temporada do Brasileirão aí, pensando em coisas boas pelo que vem nos outros 19 jogos. Fechado, nação. Próxima notícia também agora já está na sua telinha. Falando agora sobre o jogo, né, de ontem contra o Botafogo, informação muito boa, importante. O Cruzeiro foi para esse confronto com 3 jogadores pendurados, né? Se tomassem cartão contra o Botafogo, ficaria fora do confronto contra o Santos. E aí os 3 não tomaram cartão, tá, nação? Matéria do Central da Toca: Lucas Silva, Lucas Romero, ou seja, né, a nossa dupla de volantes, e Caio Jorge. Já estão com 2 cartões pendurados, mas passaram ilesos, então, consequentemente, disponíveis aí para o confronto contra a equipe da Baixada Santista. Outra notícia, agora a gente já vai embarcar para a Copa do Brasil, nação. E é uma notícia péssima, horrorosa. Aí, como diria o Gandula, aí é foda, é complicado, né, nação? A CBF trouxe a escala dos árbitros para o jogo da volta, né, do Cruzeiro e os demais dessas oitavas de final da Copa do Brasil. E, rapaziada, a gente vai ter aí pela frente que encarar, depois de Edna, agora é o Flávio Rodrigues, rapaziada. Flávio Rodrigues de Souza, essa carinha bonita aí, ó. Esse é o cara responsável pelo apito na próxima quarta-feira lá em Alagoas, lá em Maceió. Esse é um dos piores. Eu sei que todos os árbitros são ruins, raramente a gente vai elogiar alguém. Tem uns que você gosta, que você desgosta menos. Tem outros que você desgosta mais, e esse é um desses casos, tá? O Flávio Rodrigues, ele é um árbitro horroroso, cara. Eu já estou estressado antes do jogo e já lhe convido a aceitar que você vai se estressar durante a partida, tá? É um caminho sem volta, tá? Já te adianto isso. Do mais, de coração, Flávio, passe ileso, irmão. Independente do que aconteça na partida, passe ileso. Eu espero que isso aconteça, apesar de saber que isso aí é praticamente impossível, tá? Mas a matéria do Central da Toca tá aqui, né? Trazendo essa informação. E aí também trazendo aí a definição do resto da arbitragem. Aqui não é tão importante não, né? Mas só para lembrá-los aí, que nessa temporada ele já trabalhou em 2 jogos do Cruzeiro: 0 a 0 contra o Atlético no Mineirão, pela 9ª rodada, aquele jogo que o Cruzeiro amassou as frangas foram com fralda, com 2 fraldas, né? Para evitar ali um cagaço, e o 3 a 0 contra o Bahia também, tá? O Cruzeiro não perdeu com ele esse ano, mas assim, rapaziada,
é ruim, tá? Eu assisti um jogo dele recentemente, assim, cara, não era nem jogo do Cruzeiro e eu fiquei bravo, tá? Imagina sendo o jogo do Cruzeiro, ó. Cenas fortes. Próxima informação, e essa é importantíssima, tá? Porque temos cravada do Samuel Venâncio a respeito de reforço que está sendo especulado, né? Vamos lá, hoje o Samuel Venâncio traz a notícia de que o Lucas Cepeda não me interessa ao Cruzeiro. Ele crava que esse possível reforço não virá. E fala ainda que a direção celeste não fará nenhuma proposta por esse atleta, tá? Nunca teve absolutamente nada, segundo Samuel Venâncio, e nem foi colocado em pauta por ninguém da comissão, direção e scout. Hoje sai uma informação da imprensa chilena, vou até dar nome aos bois aqui, de que o jogador estaria no radar. Mais um jornalista de lá trazendo essa informação. E é do Thiago Alvarez, jornalista que tem bastante seguidores no Twitter, tá aí no Insta, ou seja, é um cara bem conhecido. Mas a gente respeita aqui a notícia do Thiago e também do Samuel Venâncio e fica aguardando cena dos próximos capítulos. Até porque o próprio Samuel Venâncio recentemente disse que o Matheus Gonçalves estava fechado com o Cruzeiro. Depois foi trazendo notícias de que não era nada daquilo, que a diretoria do Flamengo voltou atrás. Então assim, né, nem lé nem cré, né? Quando acerta a gente elogia, quando erra a gente lembra. E no caso, Samuel Venâncio errou feio recentemente. Então tá aí, nação. Se você conhece um pouquinho do futebol desse jogador, fica à vontade para comentar. E para finalizar o nosso vídeo, eu queria, nação, falar sobre esse problemaço chamado Wallace. O Wallace, nosso volante, nosso camisa 5, que, repito, virou um problema grande no Cruzeiro. Uma das maiores contratações da história do clube, né, em termos, né, de valor gasto. Não tem um salário baixo. E, pelo visto, o Leonardo Jardim não tem a mínima confiança nele para dar um mínimo de descanso pro Lucas Romero. Porque quando o Wallace chega, vocês vão se lembrar que a dúvida era, pô, o Wallace chega para brigar por posição com o Lucas Romero. Então vai ser um ou outro titular. Muita gente, inclusive, querendo colocar o Romero no banco depois do bom segundo semestre que ele fez, né, no ano passado. E eu era bem enfático, eu falava, não. O Wallace pode até virar titular, mas vai ter que ganhar essa titularidade na bola. Porque o Romerinho é nosso capitão, nosso motorzinho, guerreirinho, vai tirar o cara assim. E o Lucas Romero, jogo após jogo, se prova, né? Porque tirá-lo vai ser complicado. E aí a gente tem o Wallace, um cara encostado, que recebeu várias oportunidades desde que chegou e nunca recompensou todo o investimento feito. E por que o Wallace virou um grande problema na ação? Repito, o Wallace não consegue descansar o Lucas Romero. O Leonardo Jardim roda todo mundo do meio pra frente. Já rodou o Lucas Silva, Matheus Pereira, já rodou o Wanderson, o Christian. Mas ele não consegue dar giro nem pro Caio Jorge e nem pro Lucas Romero. Caio Jorge, vocês sabem, não tem nenhum jogador ali, né, próximo daquilo que ele consegue entregar, então vai realmente jogar mais do que os demais. E o Romero tem esse jogador, que é o Wallace. Só que o Wallace não consegue minimamente se apresentar. E aí, por isso que eu também coloco ele como um grande problema, né? Porque ele não é uma solução para esse atual momento do Cruzeiro, de rodar elenco. E ao mesmo tempo, rapaziada, como é que você vai se desfazer de um jogador que já completou 7 jogos do Campeonato Brasileiro? O Wallace tem apenas 108 minutos jogados nesse Brasileirão. Ou seja, dá pouco mais de uma partida, né, somada. Mas só tem, mas tem já 7 jogos. No Brasileirão ele já não pode, na Série A, né, jogar por nenhum outro clube. Na Copa do Brasil ele já entrou. Então assim, nem na Copa do Brasil por outro clube ele pode atuar. E detalhe, ele tá disponível aí, ó, o tempo todo. O último jogo que ele entrou foi contra o Juventude, a vitória por 4-0. Jogou 8 minutos. E depois contra Corinthians, Ceará e Botafogo, ele não entrou. Ele não entrou. Foi suplente, mas não foi utilizado. E aí, rapaziada, repito, o Wallace acabou se tornando um problemaço para Leonardo Jardim, diretoria e Cruzeiro de uma forma geral. Aí eu lhe pergunto, na sua opinião e visão, qual seria a solução para o jogador? Porque o Wallace já chegou a recusar pelo menos 2 propostas
com a justificativa de eu quero permanecer no Cruzeiro e dar a volta por cima. Mas o custo-benefício aí tá bem ruim. Então eu lhe pergunto, qual que seria o futuro do Wallace, na sua opinião? Mantém no elenco? Você acha que uma hora ele vinga? Ou é pensar seriamente numa possibilidade de no final do ano se desfazer do jogador ali como moeda de troca? Ou tentar achar um clube pra ele? O que você acha, nação? Comenta. E se você chegou até aqui, você já sabe, né? Likezão aqui no vídeo para nos ajudar. Por favor, encarecidamente eu te peço, não se esqueça de dar o joinha, que ajuda demais aqui o canal Cruzeiro Nostalgia. A partir daqui eu só posso lhe desejar uma semana abençoada na paz do Senhor Jesus. Até a próxima, Nação Celeste. Eu fui. Tchau!